Olá pessoal, aqui é Ellen Carvalho do canal Astrologia com Florais e hoje eu vim falar para você de um tema que eu acho interessante a gente dar um pontapé inicial para se explicar dentro da mandala do mapa astrológico, que é o signo ascendente. Esse signo ascendente é o ponto de partida para se falar sobre toda a interpretação do mapa e ele é calculado a partir do horário de nascimento. Então é muito importante que esse horário ele seja olhado na certidão de nascimento. Muitas pessoas que vão marcar este mapa astral têm que estar fazendo essa pesquisa na certidão de nascimento. Algumas pessoas que não têm a certidão podem estar ligando para o cartório onde nasceram para solicitar e na maioria das vezes você consegue. Então, esse signo ascendente ele tem toda uma característica que vai significar a porta de entrada de você na sua vida. Porque o mapa, na verdade, é a tradução dos aspectos astrológicos, como estava o céu na hora que você nasce e como essa energia é condensada aqui para você vivenciar a sua experiência pessoal. Então, são tendências de comportamento que, na maioria das vezes, elas são muito determinantes, porque você vivencia a experiência dessa energia da astrologia, que são os 12 signos. E você, quando começa a entender o seu mapa, você começa a falar a linguagem astrológica. Eu tenho o Sol no signo de Virgem, eu tenho o ascendente no signo de Peixes, eu tenho o Sol na casa 7. Então, esta é a leitura que o astrólogo passa para o cliente. E quando você vem fazer esse mapa, você começa a saber exatamente onde está o seu Sol, qual é a posição da Lua e principalmente qual é o seu ascendente, o signo que está ascendendo no horizonte na hora que você está nascendo. Então, quando a gente calcula esse signo ascendente, nós precisamos dar uma ênfase para ele na explicação, porque ele é a máscara que você usa para enfrentar a sua vida. Assim como é a primeira impressão quando as pessoas te veem. Depois que ela vai conhecer como é o Sol, como é a Lua, como estão os aspectos dos outros planetas. A gente chega inicialmente com a energia do nosso ascendente. E quando a gente entende ele, a gente sabe que ele é uma energia, mas não é uma característica fundamental de uma essência, né? Uma essência de personalidade. A essência é o Sol, mas o ascendente é a porta de entrada. Ficou claro? Então a gente vai falar, por exemplo, do ascendente hoje nos elementos, né? Que são os elementos determinantes. O ascendente no signo de terra, o ascendente nos signos de água, de ar e de fogo. Então vamos começar a falar pelo ascendente no signo de água, que seria Câncer, Escorpião e Peixes. As pessoas que têm o ascendente nessa energia de água, elas vêm para essa vida com uma característica de sensibilidade. Elas entram na vida assim como, vamos dar um exemplo aqui bem básico, mas vamos imaginar uma galinha que está ali chocando os ovos para nascer os pintinhos, né? Então, como é que esse filhotinho, né, nasce através daquele ovo? Ele vai dando uma bicadinha para poder sair daquele ovo e experimentar a primeira impressão. Então, os signos de água, eles geralmente têm uma experiência de nascimento, né, que representa a hora que está nascendo, porque o ascendente tem a ver com essa história, como que é o nascimento, como que a pessoa experimentou ali a vivência do parto, se esse parto foi um parto tranquilo, se foi um parto de risco, né? Então ali está especificamente explicada a energia do ascendente. Então, com a energia de água, a pessoa tem uma vinda de nascimento um pouco mais tranquila, né? De repente mais passiva, mais assim, muito aquele bebê que fica muito agarrado com a mãe, que tem uma experiência emocional intensa, e aí é aquela impressão que a pessoa vai vivenciar no dia a dia. A energia
de uma experiência emocional, de mais apego. Então seria de repente o exemplo daqueles pintinhos que vão ficar debaixo da asa da mãe, né? E que vai ter um certo receio de encarar a realidade, porque a água é a sensibilidade. Então eles precisam de uma autoproteção emocional, correto? E agora vamos falar da energia dos signos de terra, que é completamente diferente da água. Então seria aquela energia onde as pessoas com ascendente em terra, elas têm uma necessidade mais concreta da realidade. Então eles precisam às vezes assim, de uma certa estabilidade. Então nasce num ambiente que muitas vezes traz um certo conforto, traz uma certa estabilidade. Vamos dar um exemplo. De repente a mãe chega no hospital para ganhar aquele bebê e tem ali um médico especificamente esperando ela, né? Exclusivamente para ela. Então aquele bebê se sente assim confortável no momento do nascimento. Então seria os signos do elemento terra, touro, Capricórnio, e o outro elemento terra seria virgem, né? Então os três, né, gente? Que é touro, virgem e capricórnio. É porque eu estava aqui pensando sobre o elemento água, mas seriam os três. Então a pessoa que nasce com esse ascendente em terra, ela vivencia essa experiência assim, onde sente uma certa segurança na hora do nascimento. Então ela vai para a vida com uma necessidade de buscar essa segurança também. Então no exemplo do pintinho que nasceu ali, né, na casquinha do ovo, ele começa a bicar para poder sair daquela casca de uma forma assim, será que está seguro lá fora? O mundo está me trazendo segurança? Ou olha, eu vou ter que ter uma certa responsabilidade com as minhas ações, eu não vou poder quebrar essa casca desse ovo toda de uma vez, eu vou ter que quebrar, mas ao mesmo tempo observar como é que está aqui fora. Então ele já nasce com uma necessidade assim de exercer uma certa cautela diante da vida, e assim as pessoas desses ascendentes enfrentarão a realidade. Agora vamos falar do elemento ar, que seria Gêmeos, Libra e Aquário. Muita gente acha que Aquário é do elemento água, né? Por ser aquário, mas não, é o elemento ar. Então, as pessoas que têm um ascendente no elemento ar, elas vivenciam uma experiência onde a comunicação se faz necessária. De repente, na hora do nascimento, as pessoas estavam falando muito, ou estavam tendo um movimento maior, ou de repente acontece de precisar estar perto de mais pessoas, ou se fala muito ali na hora do nascimento. Então, o que isso traz? Uma energia da comunicação, da troca, né? De repente, às vezes precisa de um favor de algumas pessoas, ali no hospital a equipe médica precisa chamar um auxílio a mais, ou estão mais alegres, conversando, de alguma forma ali, que traz uma necessidade de interação para aquele bebê que está nascendo. E assim ele vai vivenciar experiências, ele vai para o mundo querendo conversar mais, querendo interagir mais, querendo buscar conhecimento. Então, no exemplo do pintinho aí de novo, é aquele nascimento onde ele rompe ali da casca daquele ovo e sente que ao redor ali ele tem, né, os outros filhotinhos que já nasceram. Então ele está interagindo mais, então ele sente assim, acolhido com aquela experiência de troca, não sente que está só. E as pessoas que têm esse ascendente precisam desse intercâmbio, de interação. Agora vamos falar do elemento fogo, que seria Áries, Leão e Sagitário. A energia de nascimento do elemento fogo já traz um rompante, né? De repente aquele nascimento que a criança chora muito, faz um barulho, ou a mãe passa por necessidade de ter que correr para ganhar logo aquela criança, ou às vezes alguns bebês nascem prematuros porque a impaciência, né, prevalece, e então traz uma energia de ação na hora do nascimento. E aí, dando o exemplo aí do pintinho, é aquele que rompe a casca do ovo de uma forma assim, muito rápida, né? Ele já logo dá uma bicada forte, aquele ovo já se quebra e ele já sai correndo ali, né? Com aquela experiência de uma ação mais rápida. E assim, as pessoas desse elemento no ascendente,
elas vão vivenciar a experiência da vida. Elas vão ter mais energia, mais iniciativa, coragem, mais alegria, vontade, né, de experimentar aí, experiências mais marcantes em relação a esse elemento. Então, o que eu gostaria de passar para vocês hoje é essa historinha aí do elemento dentro do ascendente, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, peço aí para vocês se inscreverem no canal, compartilhar com quem gosta desse assunto e passar para as pessoas que estão aí começando a conhecer sobre o mapa astral e entender como funciona a energia do ascendente. Se você já sabe seu ascendente, coloca aí no comentário o que você achou dessa explicação, se realmente bate com aquilo que você sente. E se você ainda não sabe, é hora de conhecer seu mapa astral. Pode estar mandando aí uma mensagem, né, no nosso canal, solicitando, e a gente vai combinar aí de estar fazendo esse mapa que é tão interessante e necessário se conhecer. Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!